vivendo sem saber do propósito de sua existência. Assim vivíamos todos nós, não leitores, e também leitores dos livros Universo em Desencanto. Porque como leitores, sem saber como devem ler, de forma correta, os livros Universo em Desencanto, não são capazes de virem saber do propósito de suas existências. Ficam como se fossem religiosos, que passaram a adotar o livro Universo em Desencanto, como a base de sua religiosidade, quando deveria ser a base de seu saber, do correto saber racional. Por isso, mesmo com os livros nas mãos, não sabem ainda do propósito de sua existência, não sabem do propósito dos atores dessa terrível odisseia material, dessa deformação racional. E não sabendo do propósito racional de sua existência, não sabe do propósito do projeto do racional superior, não sabe do propósito da natureza, não sabe do propósito do habitante do mundo racional que está na sua pineal, não sabe do propósito da vida de MJC, e não sabe do propósito do estudo assíduo e sequencial dos 1000 livros de cultura racional. Quer dizer, está com os livros nas mãos, por décadas, mas não sabe da coisa mais importante que é tratada na cultura racional, o passar a se conhecer e o saber do propósito de sua existência. Tudo isso porque tratavam, e alguns ainda tratam, a cultura racional como mais uma seita, como mais uma vertente religiosa, desse encanto magnético, onde a ignorância é o brilhante do dia, e a aceitação das normas e ritos religiosos, que foram encantados no meio racional, ditam os rumos de suas vidas. Quando a verdade é radicalmente oposta ao que aí está, por se tratar do saber racional, da razão do seu ser, de sua existência, do propósito de sua vida, da salvação de sua vida pelo desenvolvimento do seu raciocínio. Então, o saber na fase racional é fator preponderante para o alinhamento de todos na classe de aparelho racional. Com todos passando a se conhecer e passando a saber o porquê de assim serem, de terem sido feitos com raciocínio, que é a marca do mundo racional presente em sua pineal. Todos passando a saber os verdadeiros fundamentos da vida, passando a saber o porquê e para que existe, sendo esse o saber racional tão buscado, a verdade tão esperada. Por isso as muitas repetições racionais, incentivando todos a saberem de cultura racional, a saberem o que é a sua existência racional, como quem diz: quem não sabe por que existe, pensa que existe, mas não sabe dizer o porquê existe. Vive a vida na inconsciência, vive a vida encantado, pela falta do saber racional. Pensa que existe, mas por não saber por que existe, de uma hora para outra, deixa de existir, pela falta do saber do porquê existe. Mas, com pouco tempo, e com um pouco de capricho e disciplina, no instante todos passam a se conhecer, todos passam a saber o porquê existem, e passam a saber do propósito de suas existências, ficando assim, todos perfeitamente alinhados e atualizados com a era do saber, a fase do terceiro milênio da vida, a fase racional. Salve!